lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Boa noite, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Dê uma linda salva de palmas ao único que é digno de toda a glória, o nosso Rei, o nosso Salvador, Jesus Cristo. Muito boa noite, a paz do Senhor Jesus, a senhora, o senhor que participa conosco deste culto por intermédio do Facebook, da internet, ou você que assiste também no YouTube, que da mesma forma que o Espírito Santo há de nos renovar, nos transformar, nos modelar como um vaso de honra nas mãos de Deus, que quem é alcançado por intermédio das redes sociais, da tecnologia, que o Espírito Santo também possa trabalhar em suas vidas. Amém? Coloque as mãos no coração, feche os seus olhos, vamos adorar ao nosso Rei, vamos adorar ao nosso Mestre, ao nosso Salvador. Pai, bendito, exaltado, engrandecido seja o santo nome do Senhor. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é o nosso Rei, o Senhor é o nosso Pai, e nós viemos aqui para te render graças, viemos aqui para entregar ao Senhor os nossos caminhos, os nossos projetos, o nosso coração. Senhor, nós buscamos o verdadeiro tesouro, nós buscamos a verdadeira dádiva, o verdadeiro presente. Nós buscamos o Espírito Consolador, o Divino Espírito Santo. Nós pedimos ao Senhor: vem transformar a nossa mente, vem formar o Senhor Jesus dentro de nós, pois as provações estão aí, as aflições estão aí, as lutas estão aí, e o Senhor, ó Pai, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é a nossa porta de escape, a nossa porta de saída. Por isso buscamos o fortalecimento espiritual, por isso buscamos, Senhor, o teu amor, buscamos, ó Pai, a tua presença, buscamos as virtudes do Espírito Santo, buscamos, Senhor, a tua misericórdia. Receba, Senhor, o nosso louvor e a nossa adoração, pois o nosso maior prazer é te adorar, e nós queremos nos desligar deste mundo material e exaltar o Senhor. No meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o
desejo de te adorar, o desejo de te adorar. Então chame por ele, vem Senhor, vem Senhor e me resgata todos os dias, só pra te adorar, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular. Diga para o Senhor: eu quero ser a tua morada, eu quero ser o vaso de honra em tuas mãos. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abre meu coração, reguei minhas raízes, com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Levante as mãos aos céus e adore. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular. Aleluia, te adoro, adore ao Senhor, o nosso Deus habita em meio aos louvores. Enquanto nós louvamos, Ele edifica a nossa vida. Vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor. Aleluia, vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular. Aleluias, aleluias e aleluias. Te adoro, te adoramos, ó Pai, e pedimos ao Senhor que venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim como é feita aí no céu. Cumpra, Senhor, a tua vontade em nossas vidas, em nossa família, em nossa cidade, em nosso estado. Cumpra a tua vontade, Senhor, neste país, na face desta terra. Entregamos ao Senhor as rédeas da nossa vida e pedimos, ó Pai, tem misericórdia de nós. Não leve em consideração as nossas fraquezas, os nossos pecados, mas com a tua graça, com a tua misericórdia, com o sangue do teu Filho amado, com o sangue do Senhor Jesus, nos lava, nos purifica, nos transforma nesta noite. Tira de dentro de nós o que te desagrada. Tira, Senhor, a incredulidade. Tira, ó Pai, o desespero.
a ansiedade, o ego, a malícia. Quebra a nossa carne, mata a velha criatura. Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. A alegria do Senhor é a nossa força. Todavia me alegrarei. Todavia Me alegrarei. Todavia me alegrarei. Aleluia. Santo é o teu nome. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja, mais pressão que esteja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Você que crê, declare: o choro dura uma noite. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei.
fruto na vide, e o produto da oliveira minta. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Sim, poderoso Deus, nós nos alegramos na regeneração, nós nos alegramos na justificação que o Senhor, por intermédio do teu Filho, na cruz do Calvário, efetuou. Nós nos alegramos na tua misericórdia, na tua graça, na tua vocação, no teu chamado para as nossas vidas. Nós nos alegramos na tua salvação que o Senhor nos dá de graça mediante a fé. Obrigado, Senhor, que possamos, por intermédio deste culto, receber forças, receber a fé necessária para entrarmos no reino dos céus, para conquistarmos a recompensa que o Senhor promete em tua palavra. Diga: Senhor Jesus, que venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade. Não me deixes cair em tentação, mas me livra do mal, pois teu é o poder, o reino e a glória. Diga glória a Deus e glorifica o nome do Senhor Jesus. Obrigado, Jesus. Graças a Deus. Amém. Porque quem está firme nas promessas de Deus não é uma dor, um problema, uma luta financeira ou uma perseguição que vai lhe desestruturar. Por quê? Porque quem está firme na promessa de Deus sabe que é eterno, sabe que logo o rei ele vem, e quando o rei ele vir, ele vai dar a cada um segundo as suas obras. Ou seja, se você tem boas obras, você está em paz. Amém? Se sente abençoado, por gentileza, se sente abençoada. Eu não sei por qual motivo, mas tivemos novamente uma corta de som na hora do culto. Graças a Deus, a minha irmã Graziele, um forte abraço. Grazi, lá de Foz do Iguaçu, participa conosco dos cultos, me mandou uma mensagem aqui e rapidamente o pastor arrumou este probleminha técnico. Mas se acontecer novamente, me envie mensagem, porque eu vejo aqui no smartphone, no celular da minha esposa, que eu uso para colocar o fundo de oração, louvor, e arrumo novamente em nome do Senhor Jesus. Amém? Quem quer ouvir a palavra de Deus? Bom, eu enviei lá no grupo esta semana a palavra, ela foi muito profunda. Quem viu lá a pregação no grupo? Teve um versículo que eu até perguntei aos irmãos: será que eu leio ou não leio? Você viu lá? Qual versículo era? Mateus capítulo 5, versículo 48, aonde o Senhor Jesus Cristo, não foi um homem assim normal, não foi a placa de uma igreja, foi o mestre, o Filho de Deus. Ele disse: sede perfeito, como o vosso Pai é perfeito. Você pode ver que é totalmente ao contrário do que o mundo diz. Porque o que o mundo diz, com todas as palavras, é impossível ser perfeito, é impossível o ser perfeito. Perfeito só é Deus, é o que o mundo fala. Perfeito é só Jesus. Mas a quem você dá mais crédito, a palavra do mundo ou a palavra de Jesus Cristo?
Então pare com isso, não é impossível ser perfeito, só é difícil. Só é difícil. Mas você consegue acordar cedo, buscar de Deus força, sabedoria e viver um dia de cada vez de uma forma que agrada a Deus. Basta você querer e buscar por isso. Entenda, por que o mundo, os crentes, os incrédulos, eles falam muito isso, que é impossível ser perfeito, para amenizar a consciência e continuar pecando. Agora, quando você guarda no seu coração o que Jesus Cristo disse, sede perfeito, como o vosso Pai é perfeito. Então qualquer escorregada que você dá, qualquer pensamento carnal que você tem, você já se entristece consigo, você já se arrepende, busca a misericórdia de Deus e reconhece que dá para melhorar. Quem está entendendo? Amém? Pastor, mas como que eu vou ser perfeito então? Eu quero ler um versículo com os irmãos. Amém? Um versículo antes de continuar o estudo da constituição do reino. Vai em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17. E quem tiver como marcar, já deixa a sua Bíblia marcada no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, no versículo 1. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 17, e Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 1. Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17, e Evangelho seu nome grande, grande, e te dar o que é devido. estamos nós aqui. Estamos nós Aqui, aleluia, estamos nós aqui. Quem encontrou, diga graças a Deus. Incline o seu rosto, feche os seus olhos. Pai, fala ao nosso coração. Nós estamos aqui sedentos da tua palavra. Viemos buscar o teu caminho, a direção que o Senhor tem para a nossa vida. Sabemos que não viemos de uma unicélula ou então da melhoria de um animal. Sabemos que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, do nosso Criador, do nosso Pai, que nos regenera, que nos adota como filhos por intermédio do seu Filho amado, Jesus Cristo. Hoje, Senhor, buscamos o aumento do conhecimento, o aumento de clareza para a nossa mente, para a nossa vida, para que possamos, como o Senhor nos ensina, viver uma vida de perfeição para a glória do teu nome. Amém e graças a Deus. Amém, amados irmãos. Olha só o que esse versículo ele diz. Olha só. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Meu Deus do céu. Olha só o que a gente acabou de ler. Mas aquele
que se une ao Senhor é um só Espírito, é um Espírito com Ele. Agora para pensar nisso, para pensar nisso, porque nós fomos ensinados de uma forma errada. Nós fomos ensinados que qualquer pecado que a gente cometa, a gente vai para o inferno. Qualquer pecado que a gente cometa, a gente perde a salvação. Mas olha o que este versículo está dizendo: aquele que se une ao Senhor é um Espírito com Ele. Ou seja, o crente, se você for para o inferno, Deus vai junto contigo. E tem como Deus ir para o inferno? Bom, Ele pode até ir, mas não vai sofrer dano nenhum lá. Pode até passar dentro do lago de fogo, não vai acontecer nada com Ele. Sabe por quê? Porque Deus é fogo consumidor. Pastor, mas agora há pouco o Senhor dizia que Cristo disse: sede perfeito como eu sou perfeito. E agora o Senhor me diz que o pecado não tira a minha salvação. Exato. Você tem que entender a diferença de salvação para reino dos céus, para galardão, para recompensa. Na nossa Bíblia há o evangelho da graça e o evangelho do reino, e nós temos falado muito sobre o evangelho do reino, sobre a recompensa que Jesus Cristo disse que nós podemos obter por intermédio das boas obras em Cristo Jesus, no Espírito Santo. Mas é necessário que você entenda primeiro que no momento que você tem fé, convicção para confessar que Jesus é o Cristo, que o Espírito de Deus se uniu no teu espírito. E não é olha só, bom, vamos lá. Olha aqui para as mãos do pastor. No momento que você recebe a certeza que Jesus é o Cristo, é porque o Espírito Santo entrou dentro de você. E o pastor está falando isso embasado em qual mensagem? Na mensagem de Pedro. Quando Jesus Cristo, ele perguntou aos discípulos: e vós, o que dizeis que eu sou? Pedro disse: tu és o Cristo, Filho do Deus Altíssimo. Jesus Cristo, nosso Senhor, disse: e bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não te foi carne e nem sangue. Bom, a carne eu consigo mostrar, o sangue não, está dentro da... Mas não foi carne e nem sangue que tu revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Ou seja, o meu Pai dos céus, Ele veio agora e te visitou no teu espírito e te entregou a verdadeira fé em mim. Porque a verdadeira fé em Cristo não é crer num Cristo que cura apenas, não é crer num Jesus que apenas prospera, não é buscar um Jesus que apenas faz bens materiais. A verdadeira fé em Jesus é crer num Jesus que nos introduz na eternidade, ao ponto que essa carne veio do pó e para o pó volta, mas o nosso espírito dura eterno. E por que dura eternamente? Por que é introduzido na eternidade? Para habitar com Deus. Porque o nosso espírito se une com o Espírito de Deus, que nem as minhas mãos aqui, amém? Amendoim, nada. As minhas mãos estão unidas, mas se fizer força separa. Não é dessa união que o versículo está falando. A união que o versículo está falando é uma união que não se separa mais. Vou te dar um exemplo aqui. Quem toma café com leite? Depois que você une o café com leite, você consegue separar? E se você tirar com a colher assim, um pouquinho para um copo, um pouquinho para o outro, consegue separar? Mas e se você tacar fogo, né, tentar ferver, evaporar, consegue separar? Assim também é quando o Espírito de Deus entra em você, não separa mais.
Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Então você não precisa ter mais medo do inferno. Você deve agora desenvolver a sua salvação, buscando em primeiro lugar o reino dos céus. Hoje nós vamos falar sobre a recompensa de novo. Vai lá na constituição do reino que foi entregue pelo Senhor Jesus ao povo do reino, no capítulo 6, no versículo 1. A constituição do reino, a nova lei que Jesus Cristo, Ele nos entregou, está no Evangelho de Mateus, no capítulo 5 ao capítulo 7. E a senhora, o senhor que está assistindo hoje esta reunião, esta pregação, e tem o desejo de conhecer versículo por versículo, há 2 semanas, um pouquinho mais, vamos agora para 3 semanas, nós temos estudado Mateus do capítulo 5 ao 7, versículo por versículo. Assista as pregações, se alimente da palavra de Deus, porque nas Escrituras está o poder que nos introduz no reino dos céus. A fé vem pelo quê? Pelo ouvir o quê? A fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus. Olha aqui para o pastor. Até antes desse culto, para a maioria aqui, se eu perguntasse, tem como você ser perfeito? A sua resposta seria, não, perfeito é só Deus. Por quê? Porque o mundo introduziu isso dentro da sua mente e do seu coração. Porém hoje a palavra de Deus está te entregando um renovo. A palavra de Deus está introduzindo em você a verdadeira fé, aonde você, uma vez crendo na palavra, recebendo essa fé, tem a certeza que tem sim como ser perfeito, vencendo o que este mundo nos oferece para quebrar a nossa aliança com Deus. Amém? Vamos lá, versículo 1, diz assim: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto ao vosso Pai celeste, ou que está nos céus. Olha o que o Senhor Jesus Cristo disse. Vamos parar aqui nesse versículo por enquanto. Jesus Cristo está dizendo: guardai-vos de exercer as vossas boas obras, ou então a vossa justiça. A vossa justiça aqui são feitos justos, ou seja, são boas obras, são obras justas. Jesus está dizendo para o povo do reino: guarde-se, esconda-se de exercer as tuas boas obras ao fim de ser visto pelos homens. De outra sorte não tereis galardão. Irmãos, isso daqui é um dos motivos de nós estarmos aqui neste novo ministério. Porque quando eu entendi isso daqui, eu quase caí para trás. Falei: meu Deus do céu, tudo que eu aprendi em outro ministério é qualquer boa obra, filmar, gravar, tirar foto e entregar uma cesta básica a alguém. Agora vamos tirar uma foto aqui, para compartilhar. Subia no monte para orar, vamos filmar aqui, pessoal, que sua dor, que sofrimento, mas Deus vai honrar. Pastor, mas fazia por ignorância? Sim. Por quê? Porque via todo mundo fazendo, e quando você vê todo mundo fazendo, você acha que é o certo a fazer. Só que quando você lê a Bíblia, e vê a Bíblia dizendo: não vos conformeis com este século, e vê a Bíblia dizendo: não mostre as suas boas obras para os homens, se preocupa apenas em mostrar para Deus. Por quê? Porque quem mostra para os homens recebe a recompensa dos homens, o elogio dos homens, os aplausos dos homens. Porém, quem faz preocupado em mostrar para Deus, recebe os elogios, os aplausos de Deus. Ou seja, Deus
a palavra de Deus fala que no tribunal de Cristo, cada um vai receber o seu louvor da parte de Deus. Isso é maravilhoso. Imagina lá no tribunal de Cristo, Deus, Ele te louvando, Ele alegre contigo, dizendo: "Oh, servo bom e fiel, entra aqui no meu reino, você vai reinar comigo." Diga graças a Deus. Então, guardai-vos de exercer a vossa justiça, ou seja, os seus feitos justos, as vossas boas obras diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Doutra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai celeste. Versículo 2: quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas. E fazem aonde? Nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Irmãos, depois de você entender esse versículo aqui, você vai ver o mundo de outra forma. Você vai ver, quando Jesus fala da sinagoga e da rua, Jesus está falando sobre dentro da igreja, ou então da igreja antiga dos judeus, que é chamada sinagoga, ou então de como é feito no mundo, fora da igreja, na rua. Quem está entendendo? A quarta sessão do reino que nós estamos estudando agora, nós entramos na quarta sessão do reino. São 7. Nesses 2 capítulos, há 7 sessões, e cada sessões mostram uma qualidade, viu? Por isso que é bom minha esposa estar aqui, ó, a missionária, viu, amor? Se você estivesse lá dentro, aí você ia ficar lá, qualidade, uma qualidade do povo do reino. Aqui na quarta sessão, mostra as boas obras do povo do reino nessa terra, que são 3 e que nós vamos estudar durante a semana: dar esmola, orar e jejuar. São 3 boas obras que o povo do reino pratica. Aí você já consegue botar sua vida na balança e ver se você tem sido o povo do reino, ou se você ainda não tem sido o povo do reino. Jesus Cristo está dizendo: quando o povo do reino der esmola, não faça como os hipócritas que tocam trombeta diante desse. Para que servia essa trombeta? Essa trombeta, ela é semelhante àquele, como é que é aquele negócio assim, holofone, não, megafone, quem está entendendo? Pastor, não dá para entender muito bem, mas agora você vai entender. Com o contexto da Bíblia, hipócrita aqui se encaixaria bem o Gugu, o Luciano Huck e tantos outros apresentadores que fazem uma boa obra para que todo mundo veja. O megafone é a câmera, é o programa de TV. Ou seja, ajudam, reformam casas, ou dão carros, mas não dão com o simples objetivo de fazer uma pessoa feliz, de ajudar uma pessoa. Dão com o objetivo de cativar as multidões e das multidões terem maior lucro para a sua vida. Ou seja, isso é das ruas. E dentro das sinagogas, dentro das igrejas, é aquele que faz boa obra, abre poço, dá alimento, mas tudo gravado, filmado, fotografado, postado, redes sociais, canais de televisão. Por quê? Porque visa atrair empresários, novas almas, para que possa obter ainda mais recursos do que tem investido. Investido é a palavra certa. Vê a boa obra como um investimento, ou seja,
toma lá, eu vou fazer isso daqui, mas isso daqui vai trazer um retorno muito maior para mim. Então nós temos que cuidar com isso, pois o Senhor Jesus Cristo, Ele disse: quando pois deres esmola, não toques, olha só, uma restrição para o povo do reino, não se vanglorie, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam Ou seja, não dá errado, senhor Melindo, não dá errado, dá certo. Eles fazem para ser glorificado pelos homens e dá certo. Os homens o glorificam, os homens os adoram. Vai ver a audiência que esses programas que fazem boas obras, vai ver a audiência que eles cativam. É algo sobrenatural, chama a atenção, de milhões de pessoas, e automaticamente chama os empresários para investirem nas propagandas, pagando milhões por 30 segundos, por 1 minuto. É assim que funciona o mecanismo, e o Senhor Jesus sabia de tudo isso. E o povo do reino também tem que ser um povo inteligente. Tem algumas coisas que às vezes a gente acha melhor nem falar, mas está dando para entender? Tá ou não tá? Então pronto. O importante é você fugir da hipocrisia, sabe? Tem muitas pessoas que são muito ingênuas, que qualquer coisinha estão chorando, qualquer coisinha já estão adorando um homem, uma mulher, um apresentador de programa de televisão, quando na verdade atrás há uma maldade, uma avareza, uma ganância tremenda, e os frutos estão ali, diante dos olhos, os maus frutos, mas como a pessoa não atenta para a palavra de Deus, fica continuamente sendo enganada. Olha o que o Senhor Jesus está dizendo: não seja assim você. O mundo está tomado de pessoas assim nas ruas e nas sinagogas, ou seja, nas igrejas e no mundo, está tomado de gente assim. Mas nós, faz aí em casa também. Nós estamos recebendo a oportunidade de fazer diferente. Amém, irmãos? O que é dar esmola? Bom, na cultura brasileira, dar esmola é você ver alguém pedindo dinheiro no sinal ou pela rua, e você pegar umas moedinhas e dar para a pessoa. Sim ou não? Porém, quando o Senhor Jesus Cristo ele falou dar esmola para os judeus, não soa dessa forma. Por quê? Porque desde o Antigo Testamento, Deus já tinha dado uma ordenança ao povo judeu. Qual ordenança? Que não houvesse pobre em seu meio, na sua nação, que não houvesse pobre. Então de 7 em 7 anos, se eu não me engano, no ano jubileu, eles tinham que fazer esmolas para levantar aquele que se encontrava no fundo do poço, prostrado, na miséria. Era uma ordenança de Deus, porque Deus não queria ver nenhum dos seus escolhidos na miséria. Então Jesus, quando fala da esmola, irmão, Jesus está falando de você pagar a faculdade de outra pessoa. Jesus está falando de você trocar o telhado da casa de outra pessoa. Jesus está falando de você descobrir que há algum irmão aqui que cortou a luz, e você ir atrás para pagar a luz para esse irmão, sem esperar nada em troca. Ele não está falando de umas moedinhas, ele está falando de algo expressivo, mas que você deve fazer em secreto, sem querer ser visto pelos outros. Então nós, amados irmãos, nós temos que ser uma igreja unida. Você que está aí assistindo conosco, nós temos que ser unidos para ajudar os outros. Não precisamos mostrar para quem está fora, tem que ser algo entre
Se você passa uma necessidade, tem que fazer algum exame, está faltando dinheiro, venha falar com o pastor, fale com a minha esposa. Nós vamos nos unir todas as vezes que possível, que necessário, para te ajudar, indiferentes, da sua raça, da sua condição financeira, indiferente, do bairro que você mora. Se você precisa de ajuda, a igreja tem que ajudar, porque este é o mandamento do Senhor Jesus. Se vamos ter condição para ajudar tudo que você precisa, aí é Deus que vai mandar. Se tiver, amém, eis-me aqui, está tudo, conseguimos tudo. Se não tiver condição de tudo, a parte que nós conseguimos, nós vamos lidar e vamos orar para Deus levantar mais pessoas para te ajudar. E sem expor nome de ninguém, quem está entendendo? Sem chamar a pessoa e falar aqui, temos com o irmão tal, não. Vai ser na base também da confiança. Eu não vou perder o meu galardão por causa às vezes de 100, 200, R$1.000. Chegar, um irmão está precisando de R$500 para fazer um exame. Você que quiser ajudar, a oferta que entrar aqui, a primeira parte vai ser para pagar isso. Pronto. Eu não vou perder o meu galardão, minha recompensa no reino dos céus, mentindo por R$500. É só você ver dos frutos, tudo que nós já abrimos mão para poder estar cumprindo a ordenança do Senhor Jesus. Quem está entendendo? Então, quando deres esmola, Jesus está falando disso, de você ajudar o próximo. Amém? Vamos continuar? Ali no finalzinho do versículo 2: em verdade vos digo que eles já receberam O que é que você acha que o Senhor Jesus quer dizer com isso? Ele quer dizer o seguinte: já recebeu a recompensa aqui na terra, não tem recompensa lá no céu. Ou melhor, não lá no céu, mas no reino dos céus. Porque a gente, ouvindo lá no céu, acaba pensando que vai morrer, vai para o céu e vai ficar lá eternamente. Não é assim. Nós, se partirmos antes da volta do Senhor Jesus, então nós vamos para o paraíso esperar Jesus voltar. Quando Jesus voltar, aqui nos ares a gente passa no tribunal de Cristo, e cada um presta conta das suas obras neste corpo. E quem tiver recompensa vai reinar com Cristo durante o milênio, os 1000 anos que Jesus vai reinar nessa terra. Quem não tiver recompensa terá que passar pela disciplina. Todavia será salvo por intermédio do fogo, ou seja, não perde a salvação, mas vai passar pelo fogo, vai sofrer um dano. Os irmãos estão afiados com isso. E você em casa, está entendendo a pregação? Glória a Deus. Pastor, eu nunca ouvi falar disso, mas está na sua Bíblia. Basta você ler 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Basta você ler Apocalipse capítulo 2 e 3. Basta você ler Apocalipse capítulo 20, versículo 4 ao 6. E você vê tudo isso que eu estou falando. Amém? Acabando a constituição do reino, nós iremos voltar a estudar domingo após domingo o livro de Apocalipse. Quem estava gostando do estudo de Apocalipse? E nós vamos continuar versículo por versículo, porque Apocalipse não é um bicho de 7 cabeças. Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo, e é lá que a gente conhece o Senhor Jesus em sua completude, totalmente. Glória a Deus. Versículo 3: tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensa. Isso daqui é muito poderoso, muito poderoso. O Senhor Jesus está dizendo: tu, porém, quando deres a tua esmola, crente, já prepara a tua mente, você deve dar esmolas. O que é dar esmolas? É você dar a alguém que necessita algo que você poderia desfrutar.
Você abre mão daquilo que você poderia possuir para ajudar o teu semelhante. E assim Cristo é formado em você e você exala o perfume de Cristo. E quando a pessoa vem te agradecer, você não recebe aquele agradecimento, mas você diz: agradece a Deus, pois eu faço isso em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Tu, porém, ao dares a tua esmola, que a tua mão esquerda não veja o que faz a tua mão direita. Isso daqui para nós brasileiros é muito fácil entender, né, meu vô? É fácil demais. Porque aqui a gente já tem uma cultura de tudo que a gente faz esperar um retorno. Toma lá da cá. Sim ou não? Mas o Senhor Jesus está dizendo que a gente deve fazer sem esperar uma recompensa daquela pessoa que a gente fez. Aí é uma esmola aceitável ao Senhor, que traz recompensa no reino dos céus. Eu vou te dar um exemplo aqui. Vem cá, seu Hermelindo. Vem cá. Agora faltou o nome, né? Essa é a vergonha. Vem cá. Fica aqui, ó. Fica aqui. Isso. Fica um de cada lado. Olha o espaço, hein? Está sendo gravado. Vamos dizer que aqui do lado direito, o seu Hermelindo, ele representa o prefeito da cidade. Mas não assim, o prefeito de Santa Bárbara, de qualquer cidade. Não é expondo um homem, é apenas dando um exemplo, quem está entendendo. É algo figuratício, alguma coisa assim. E aqui do lado, o seu Belimar, voltou, viu? Achei o arquivo que estava o nome do senhor. O seu Belimar, ele representa um desempregado que mora do lado da minha casa. Ou seja, o prefeito mora de um lado e o desempregado mora do outro lado. Aí vamos dizer que chegou um dia que os dois bateram na minha casa pedindo a mesma ajuda. O prefeito precisava de mim para fazer um trabalho, segundo a minha profissão lá, quebrar um galho para ele. E daqui a pouquinho veio também o desempregado. Ô João, se você puder me ajudar com aquilo assim, por favor. Ou seja, é por favor. Aí, tá bom, só um minutinho. Aí a pessoa começa a pensar: quem que eu vou ajudar? Porque vai levar o dia o que eles pediram. Quem que eu vou ajudar? O prefeito ou o desempregado? Bom, se eu ajudar o prefeito, o que a pessoa carnal ela pensa? Amanhã depois ele pode arrumar uma boquinha para mim lá na prefeitura. Imagina eu trabalhando lá na Câmara, sendo um vereador apoiado por ele. A pessoa já pensa 1001 coisa. Aí a pessoa carnal pensa: e o desempregado? O que ele vai poder fazer? É uma falta de respeito até ele bater na minha casa para pedir ajuda. Não pode nem me pagar. E automaticamente a pessoa faz o quê? Vai ajudar quem tem mais condição, e quem tem menos condição deixa de lado. Nesse mundo é assim? Sim ou não? Porém, olha o que o Senhor Jesus está dizendo: que você deve ajudar com a tua mão direita, sem esperar nenhum retorno na tua mão. Para você entender melhor isso daqui, continua por gentileza mais um pouquinho. Vai em Lucas capítulo 14, versículo 13 e 14. Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 13 e 14. Olha só o que o Senhor Jesus Cristo ele diz. As letras em vermelhos foi o que Cristo ele falou. Diz assim, antes, ao dares um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e serás bem-aventurado, pelo fato de não terem eles com o que te recompensar-te. A tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos. Ou seja, uma pessoa que está no espírito com Deus. Lucas
capítulo 14, versículo 13 e 14. Antes, ao dares um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e serás bem-aventurado pelo fato de não terem eles com o que te recompensar-te. A tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos... Olha aqui para o pastor agora, olha aqui para o pastor. Olha o que o Senhor Jesus Cristo está nos ensinando. Quem aqui um dia já deu uma festa chamando os pobres lá no teu bairro para comer contigo? Nenhum de nós. Por quê? Porque nunca fomos ensinados dessa forma. Pelo contrário, o que o mundo e a cultura brasileira nos ensina é quando passar por uma pessoa que necessita, virar o rosto. Se vê uma pessoa de menos condição financeira, fechar o vidro do carro com medo de ser assaltado. É o que a cultura brasileira ensina. Mas o que Jesus Cristo ensina é que o povo do reino deve viver para fazer boas obras com essas pessoas. Os doentes, os pobres, os necessitados. Então você quer ter galardão no reino dos céus? Tenha boas obras. O que custa para você que lá no seu bairro tem uma pessoa que passa fome ou passa necessidade, você ir até onde vende um frango assado, num domingo, uma vez por mês, e falar, entrega nesse endereço, eu já vou deixar pago, mas não fala que fui eu. Só fala assim, ó, o Senhor Jesus mandou entregar aqui para abençoar a sua família. Acabou. Faça isso. E no dia do tribunal de Cristo, atitudes como esta e semelhante a estas serão lembradas e trarão galardão para a tua vida. Quem está entendendo? Então, entre às vezes você ajudar o que tem condição de te recompensar e o que não tem condição, se você está preocupado com a recompensa de Deus na tua vida, você deve ajudar primeiro o que não tem condição de te recompensar, e assim Deus te recompensará. Eu olho assim as crianças, eu fico maravilhado. Imagina, já cresceu ouvindo umas pérolas dessa, o quanto de galardão que não vai dar para juntar nessa vida, né? Glória a Deus. Muito obrigado, irmãos. Deus abençoe. Mas, enquanto estamos vivos, há esperança e há tempo. Faça boas obras. Mostre com obras que o seu Deus não é a fortuna, não é o mamon, que o seu Deus é o Deus da Bíblia Sagrada, o Criador de todos os seres humanos, e que deseja que a gente tenha boas obras para com o nosso semelhante, tantos bons e maus, tá bom? Eu por muito tempo pensei que eu só tinha que ter boa obra com crente. Chegava às vezes um drogado, uma pessoa que eu não conhecia na igreja, não tinha nem como caçar assunto. A pessoa chegava com a mão vazia, eu mandava embora com a mão vazia, porque nos lugares que nós auxiliamos, fomos formados, a gente via isso acontecer. Ao ponto de falar, se ajudar você ainda é bobo. Então era isso também que eu ensinava. Porém hoje eu entendo, na constituição do rei, no ensinamento de Jesus, que como Deus faz brilhar o sol sobre maus e bons, como Deus faz vir a chuva sobre maus e bons, assim também nós devemos ajudar os maus e bons, sabendo que Deus é que vai julgar a obra de todos, tanto no tribunal de Cristo ou no juízo final. Quem entende? Amém? Vamos continuar lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, no versículo 1. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Olha aqui para o pastor. O que o Senhor Jesus está dizendo nesses versículos? O que o Senhor Jesus está tentando colocar dentro de você? Dentro de mim? Incentivo, inspiração, força para a gente ajudar o próximo quando ninguém está vendo.
quando ninguém está vendo. Por quê? Porque o nosso Pai, Ele está em secreto. O nosso Pai não está aqui ao vivo, ao olho nu. Ele está em segredo, esperando o tempo da sua da sua volta. O nosso Pai que é Deus, o Senhor Jesus Cristo, que está sentado à destra de Deus, eles estão em secreto. A natureza de Deus dentro de nós, o Espírito de Deus que se uniu com o nosso Espírito, também está dentro de nós em secreto. Por que o pastor está dizendo isso? Porque você só faz a obra de Deus, verdadeiramente de Deus, quando você faz em secreto. Quando você vê uma pessoa fazendo o que parece obra de Deus, mas mostrando para Deus e o mundo, chamando a atenção e buscando aplausos, está fazendo na carne, não está fazendo no Espírito. Por quê? Porque quem é espiritual, como Deus está em secreto, como a natureza de Deus dentro de si está em secreto, atrás dessa casca, assim também a pessoa faz as boas obras em secreto, esperando a recompensa de Deus, quando Ele se manifestar. Olha aqui para o pastor, o Senhor Jesus Cristo, Ele disse: e o teu Pai que vê em secreto. Isso é um grande incentivo para o povo do reino. Jesus Cristo está dizendo: pense que se você fizer algo para alguém ali na esquina, a igreja não vê, sua família não vê, as pessoas do mundo não vê, que você vai ficar sem recompensa, porque o teu Pai está vendo e Ele vai te recompensar. Bom, um conselho que eu te dou é que se há alguém que deve a você há muito tempo, se o Espírito Santo tocar no seu coração, perdoa a dívida. Não fala para ninguém, só para a pessoa, e pede para a pessoa não falar para ninguém. Perdoa. Ah, pastor, mas é 5 mil, 10 mil. Irmão, quanto maior, melhor. Porque maior vai ser o teu galardão no reino do céu, se você fizer isso no Espírito e não na carne. É difícil, porque a gente ama o dinheiro. Só que a gente tem que amar a Deus, a Jesus, a palavra de Deus, muito mais do que o dinheiro. E falar sobre isso, falar do amor a Deus é muito fácil. Difícil é provar. E Deus, Ele quer provas. Deus, Ele nos prova. Deus não nos tenta, Deus nos prova. Pastor, me dá um contexto bíblico que Deus prova. Olha Jó. Olha a provação que Jó passou. Por quê? Porque Satanás ficava lá perante Deus dizendo: oh Deus, ele não te adora nada, isso daí é só por interesse. O Senhor cercou com sebe, o Senhor protegeu tudo que ele tem. Tira dele para ver se ele não vai blasfemar. Por quê? Porque Satanás conhece a carne humana. E a estratégia de Satanás com cada um de nós não muda. Ele tenta nos fazer cair no pecado, tomar escolhas erradas, cair em tentação no tempo. É no tempo que ele trabalha. Ele vem hoje, te tenta, você não cai, daqui uma semana ele volta. Não caiu, daqui um mês ele volta. Não caiu, daqui 10 anos ele volta. Por quê? Porque ele sabe que tudo caminha para o fim. Mas enquanto Jesus não voltar, ele tem tempo para aumentar o número de almas no lago de fogo. Quem entende isso? E ainda que crente não perca a salvação, crente passa pela gena de fogo. Isso vai ser um enorme prazer para Satanás, vendo um crente que tem o Espírito de Deus sendo disciplinado. Ele vai bater no peito lá sofrendo e dizendo: a culpa o mérito é meu. Não é nem culpa, né? Ele chama isso de mérito. O mérito é meu. Então não dê braço a torcer para ele. Amém? Hoje nós vamos encerrar nessa parte que diz, e o teu Pai que vê em secreto te recompensa. Eu quero mostrar para os irmãos 2 recompensas. Uma recompensa eu já te mostrei no Evangelho de Lucas, no capítulo 14, no versículo 13 e 14, que é a recompensa na era vindoura. É a recompensa quando Cristo se manifestar.
que então nos dará a recompensa para o milênio, para o reino dos céus. Mas eu quero mostrar aos irmãos que também existe a recompensa para esta terra. E segundo o contexto de cada texto, o contexto de Lucas nos mostra que a recompensa para o reino dos céus é o que eu faço principalmente para o próximo. E o contexto da recompensa para esta terra é o que eu faço para a obra de Deus. E aonde que eu vejo isso? Vai lá em 2 Coríntios, no capítulo 9, no versículo, vamos lá, 2 Coríntios, capítulo 9, estou chegando, 1 Coríntios, Filipenses, passei, cheguei, 2 Coríntios, capítulo 9, no versículo 10 e 11, olha só a recompensa que fala aqui, e julgue aí se essa recompensa é no céu ou na terra. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 10 e 11. Isto daqui é doutrina da Bíblia Sagrada, e assim também a nossa doutrina, porque cremos no que está na Bíblia, não o que nasce do coração de homens. Diz assim, posso ler? 2 Coríntios capítulo 9, versículo 10. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. Irmãos, isso daqui é muito poderoso. O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: assim como o Senhor, Ele nos dá semente para semearmos a palavra de Deus, assim também o Senhor há de suprir e superabundar, suprir as vossas necessidades e encher, superabundar os vossos celeiros, enriquecendo-vos em tudo. Para o quê? Para toda generosidade. Aqui você entende quem Ele vai enriquecer, quem é generoso. Você jamais vai ver Deus enriquecer vindo da parte dele uma riqueza verdadeira a um crente que é avarento, a um crente que só pensa no seu umbigo. Mas aquele que é generoso, naturalmente Deus vai enriquecê-lo, é o que esta palavra diz. Vamos ler de novo o versículo 10. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda a generosidade, a qual faz que por nosso intermédio, nós que pregamos a palavra, sejam tributadas graças. Ou seja, quando você tem generosidade, ajudando a nós que pregamos o Evangelho e ajudamos o povo dentro da igreja e fora que passa necessidade, chega ao nosso conhecimento, isto daí mostra da parte dos irmãos graças, glórias, adoração a Deus. Por quê? Porque você está mostrando para o mundo que você está fora do sistema. Qual que é o sistema do mundo? Quanto mais tem, mais quer. Qual que é o sistema de Deus? Quanto mais eu tenho, mais eu ajudo o próximo, mais eu invisto na obra do meu Deus. Amém? Qual o contexto desses dois versículos? Olha o que está no versículo 6. Olha o contexto desses dois versículos. E isto afirmo: aquele que semeia pouco,
pouco também ceifará. Irmãos, olha aqui para o pastor. Limpa o seu coração das heresias. Aquele que semeia pouco, pouco também. Tem pastores que pegam esse versículo e deitam e rolam para pedir oferta na igreja. E na cara de pau mesmo, com a avareza do coração, ficam dizendo: você tem que dar R$1.000 se você quer conquistar uma casa. Porque como que você vai conquistar uma casa dando R$2 de oferta? Quem já viu disso? Quem já viu? É porque o pastor é avarento. Quando o apóstolo Paulo disse essas palavras, ele não estava visando a oferta do povo para ele. Ele estava visando a plantação do povo para Deus. Ele estava falando sobre o que dizemos, o que pregamos lá em Mateus no capítulo 6, a recompensa do Pai. Quanto mais esmola você dá, quanto mais você ajudar o próximo, quanto mais generoso você for lá fora ou aqui dentro, Deus vai fazer com que você colha mais. Quem está entendendo? É isso que ele quer passar nesse versículo. Aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. O que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra, como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, e a sua justiça permanece para... Ou seja, os irmãos, conforme Deus prosperar, vocês devem superabundar em toda boa obra. O que é toda boa obra? É ajudando os necessitados lá fora. Você vê esse ministério como uma boa obra também? Estão ajudando o pastor nesse ministério, mas com qual foco? Trazendo justiça, ajudando os pobres. Que nem um exemplo, é muito importante você pegar e dar uma esmola a um pobre, ajudar uma pessoa a pagar uma conta, a ter um alimento, uma cesta básica, amém? Só que também é muito importante, você que Deus tem lhe dado prosperidade, você ajudar o pastor a pagar as contas aqui da igreja, para que as pessoas possam vir aqui e receber o evangelho de graça. Porque na maioria dos cultos aqui nós não falamos sobre oferta. Sim ou não? Só quando a mensagem vai de encontro, aí o pastor tem que pregar. Mas passa diversos cultos e é só a palavra e vão com Deus e Deus abençoe. Aí vem uma pessoa que tem necessidade, ela se sente o quê? Acolhida. Porque tem lugar aí que você só se sente acolhido se você é um dizimista, se você dá 10% por obrigação. Quando a palavra de Deus fala: cada um contribua segundo está proposto no corpo, não com tristeza e nem por necessidade. Quem dá algo por obrigação não dá com alegria, dá com tristeza. E quem dá com tristeza, o homem recebe, Deus não. Então o que adianta? Quem está entendendo? Então hoje, irmãos, a palavra foi poderosa e que ela possa trazer muito